Sejam bem-vindos, leitores e leitoras do YouTube, no meu mundinho literário. Demorei, mas estou trazendo aqui esse vídeo dos lidos do mês de março. Demorei bastante, gente. Hoje já é 10 de abril e com certeza quando eu vim postar esse vídeo, né, depois de editar, já vai ser quase o final de abril. Mas o que importa é que eu estou trazendo mesmo assim. E esses aqui são os 4 livrinhos que eu quero conversar sobre com vocês aqui. 3 deles são leituras novas, mas um foi uma releitura, tá? Bem, vou começar conversando com vocês sobre A Culpa é das Estrelas, de John Green. Com certeza todo mundo do mundo do BookTube já conhece esse livro, né? Eu li já bem atrasada. Esse livro aqui eu ganhei e eu não tinha muita vontade de ler. Eu pensava que nunca ia chegar o momento que eu fosse ler esse livro. Mas, ao mesmo tempo, eu era curiosa, né, pra saber como era. Mesmo eu já tendo assistido o filme, eu sabia que o livro ia ser um pouco diferente. Então, mesmo não estando muito ansiosa pra ler, eu estava curiosa. Então, por isso que eu acabei pegando ele esse mês pra ler. Esse aqui é um drama, né, com bastante romance entre 2 adolescentes. Esse livro é narrado em primeira pessoa. Os 2 adolescentes protagonistas aqui nesse livro são a Hazel e o Augusto, que eu não sei pronunciar o nome dele da forma que é escrita aqui, então eu vou chamar Augusto, tá? A Hazel é uma adolescente, né, que foi diagnosticada com câncer, e aí ela vai começar a frequentar um grupo de apoio. É lá nesse grupo de apoio que, além de alguns outros colegas, a Hazel vai conhecer também o Augusto, que é esse outro adolescente, que ele também já tinha sido diagnosticado com essa mesma doença, só que estava bem, sabe? Ele estava curado dessa doença. Ele só estava ali naquele grupo de apoio para acompanhar um amigo dele, né, que estava ali muito mal. E já no primeiro momento, né, quando o Augusto se apresenta para Hazel, a gente vê a personalidade dele, sabe? O quanto ele é carismático, o quanto ele é alegre, divertido, ao mesmo tempo que também é um pouco sarcástico, mas todas as partes boas dele são muito contagiosas. E acaba contagiando um pouco a Hazel também, que no começo não gosta tanto dele assim, né? Eu acho que ela considera ele um pouco, sei lá, um pouco egocêntrico talvez, mas também meio metido, sabe? Cheio de si, enfim. Tem outra palavra para descrever melhor também, que agora eu não estou lembrando. Mas minha impressão dele, né, acho que desde o início mesmo, é que o Augusto era uma pessoa incrível e iria se tornar uma pessoa incrível na vida da Hazel também. Sério, gente, o Augusto é um personagem maravilhoso, não tem como não se apaixonar por ele. Claro que ele tem seus defeitos, né, mas eu acho que ele tem muito mais qualidades, o que certamente faz a Hazel começar a gostar dele também. Tipo, eles começam a se aproximar, né, sempre que vão lá no grupo de apoio e se encontram, eles vão começando a se aproximar, mas eu acho que desde o primeiro dia eles já se aproximam um bocado, sabe? Porque a Hazel é meio doidinha também. E aceita ir pra casa dele sem nem conhecê-lo, enfim. Se eu não me engano, é pra casa dele. Depois disso, depois que eles se aproximam bem mais, a Hazel vai apresentar ao Augusto, né, o livro favorito dela. A maior vontade que a Hazel tem, o maior desejo dela é conhecer o autor que escreveu esse livro, que ela tanto adora, que criou personagens com quem ela se identifica muito. E esse livro não tem um final, tipo, a história é interrompida antes de chegar no final. Então a Hazel ela tem essa curiosidade muito grande de saber o que é que acontece com os personagens, sabe? Depois que essa história é interrompida. A história de todos os personagens ficou pela metade, né? Então ela tem muita curiosidade. Na verdade, ela tem uma obsessão em querer saber o que é que acontece com esses personagens. E é com a ajuda do Augusto que a Hazel vai acabar conseguindo ir para Amsterdã, que é onde esse autor tá morando agora, sabe? Atualmente. Então eles vão partir nessa viagem. É uma viagem que com certeza vai ajudar muito na aproximação desses 2 personagens. Eu confesso pra vocês, né, que eu achei muita besteira essa questão aí da Hazel ser tão obcecada, né, por querer saber o que acontece com os personagens. Achei um pouco repetitivo isso, sabe? Parecia que era a coisa mais importante da vida dela, mais importante até do que a família. E então achei isso um pouco chato, achei um pouco bobo, pra falar a verdade. Outra coisa também, claro, é uma história muito, muito, muito pesada, sabe? Muito triste, muito forte mesmo. É um drama assim que só serve pra quem gosta mesmo, sabe? Porque eu gosto de drama, mas como esse, não gosto muito não. Eu confesso pra vocês que eu já estava a ponto de desistir no comecinho. Eu só tinha lido acho que uns 2 capítulos e já estava a ponto de desistir. Já estava querendo abandonar o livro. Mas eu acho que a escrita, a forma da narrativa que estava sendo tão fluida, foi o que salvou o livro, sabe? Foi o que salvou a minha leitura aqui. A narrativa em primeira pessoa, que eu achei até descontraída, sabe? Apesar de todo o assunto envolvido. Claro, né? Porque são doenças gravíssimas, muito sofrimento, muita dor aqui. Não gostei dessa questão. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, eu li todinho, não cheguei a abandonar em nenhum momento, li até o final. Algumas partes eu lembrava, porque tinha lembranças, né? Poucas lembranças, mas tinha lá do filme. E muita coisa, claro, é muito igual.
ao livro, sabe? Muita coisa do filme é muito igual ao livro. A única coisa que eu posso me queixar mesmo é só essa questão que achei muito dramático, muito forte, sabe? Muito pesado mesmo. Eu esqueci de anotar de novo aqui, porque eu devia ter anotado no livro, né? Quantas estrelas eu dei pra ele lá no Scooby. De toda forma, eu vou deixando aqui na tela pra vocês irem vendo, né, qual foi a avaliação que eu dei para cada livro. E esse daqui é essa que vocês estão vendo, que com certeza não foi tão boa assim, acho que foram 3 estrelas, eu acho, porque, sinceramente, como eu disse a vocês, não é bem o meu estilo, tá? E eu li só pra matar mais a curiosidade mesmo, que eu poderia nem ter lido. Enfim, o próximo que eu vou falar pra vocês é Arsène Lupin e Victor da Brigada Anticrime. Esse livro aqui, eu vou resumir ele bem rápido, de uma forma bem rápida, porque, pra falar a verdade, eu não consigo resumir muito bem esse tipo, sabe, esse gênero. Porque é uma ficção policial, né, uma ficção com bastante investigação. E como acontece muitos casos ao mesmo tempo, é tudo muito enrolado, muito interligado, eu não vou saber explicar muito bem pra vocês. Mas vou tentar, tá? Vou só fazer um pequeno resumo mesmo. Aqui começa quando um envelope com apólices do governo é roubado, e aí o Victor, que é o Victor da Brigada Anticrime, é quem vai começar a investigar esse caso. Com isso, conforme ele vai investigando, ele vai descobrindo alguns suspeitos, vários suspeitos na verdade. Ao mesmo tempo em que essa investigação do Victor vai se desenrolando, vai acontecendo outros crimes também, que podem e não podem estar interligados com esse roubo. E esses outros crimes, que no caso eu acho que são 2 assassinatos, se eu não me engano, e mais algum roubo, sequestro, não me lembro direito mais, tá, gente? Mas alguns outros crimes aí vão acontecendo, e o Victor vai ficar encarregado de investigar esses outros crimes também. Então ele vai estar muito envolvido com cada um dos casos e com vários suspeitos, até que ele vai descobrir o envolvimento do Arsène Lupin nesse caso. Só que, tipo, esse Arsène Lupin tá desaparecido. Ninguém da polícia consegue encontrar o Arsène Lupin, ninguém consegue saber onde ele está, ninguém consegue saber nem como é que ele pode estar envolvido com esses casos. É tudo muito, muito, muito misterioso. E o Victor, ele vai ter um adversário, né, um adversário à altura, que vai estar querendo ficar à frente dele, porque ele vai estar envolvido também, é outro inspetor, se eu não me engano, ele vai estar envolvido também com esse caso, querendo desvendar, querendo encontrar esse Arsène Lupin, que é tão difícil de ser capturado, né? Então eles vão estar ali praticamente disputando pelo Arsène Lupin, para conseguirem prender esse bandido, né, que já cometeu tantos crimes e que ninguém consegue pegar. Então, o que a gente vai acompanhar nesse livro aqui é justamente a investigação desse Victor, da Brigada Anticrime, toda a sua disputa, né, com esse outro inspetor, eles não se suportam, e todos os mistérios desses crimes, né, que vão acontecendo aí, que vai deixando a gente preso. E você pode imaginar 1001 soluções para todos esses casos, mas você nunca vai conseguir adivinhar o final desse livro. Sério, nunca vai conseguir adivinhar como é que o Victor vai conseguir desvendar tudo, se ele realmente vai conseguir desvendar tudo, se eles vão conseguir colocar as mãos no Arsène Lupin ou como, né? E, gente, genial, genial o jeito que esse livro acaba, sabe? Foi o que mais me surpreendeu, sabe? Foi o final de todo esse livro aqui. Porque, assim, tipo, alguns crimes vão sendo resolvidos já no meio da história, sabe? No meio da história mesmo a gente já vai conseguindo ver algumas resoluções de alguns casos. Mas o final, né, quando tudo é preso mesmo, bem laçadinho, é que a gente vai verdadeiramente se surpreender. Ah, nem falei o nome do autor, né? Esse é um livro de Maurice Leblanc, que eu acho que deve ser um autor francês. Esse é o segundo livro que eu leio dele, né? Já dessa mesma história mesmo, do mesmo personagem, que é Arsène Lupin. E confesso pra vocês que me prende muito, sabe? Eu gosto muito da narrativa. Ele é narrado em terceira pessoa, se eu não me engano. É uma narrativa bem envolvente, que te prende do começo ao fim, né? Só o que eu posso dizer. Mas eu conversar com vocês, né? Não consigo resumir tão bem. Vou deixar aqui quantas estrelinhas eu dei pra ele lá no Scooby. E vocês vão ver, né, aí que eu gostei da mesma forma que eu gosto de todos os romances policiais, né, todas as ficções policiais, que no caso são esses livros, ou os livros com o personagem Sherlock Holmes, e todos os livros da Agatha Christie. Eu sempre dou praticamente a mesma nota, porque é basicamente as mesmas sensações que eles me transmitem. Agora nós vamos falar sobre esse livro aqui, que foi o Relido. Eu já falei dele aqui no canal, então eu não vou precisar me prolongar tanto, né, eu acho que o resumo que eu dei no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards está muito melhor para vocês entenderem, porque aqui eu vou tentar resumir bem mais rápido, fazer um resumo mais pequeno, para o vídeo não ficar tão grande assim, sendo que eu já tenho um vídeo falando sobre ele, que é Os Garotos do Cemitério de Erin Thomas. É um livro com representatividade trans, que eu, como eu já falei para vocês, né, que é o único com esse tipo de representatividade que eu já li até agora, e que fala muito sobre raças também. Eu adorei, gente, adorei, muito, muito bom. A narrativa muito interessante também, ele é narrado em terceira pessoa,
Mas é muito bom, gente. Muito, uma narrativa que também prende demais, sabe? Mesmo sendo narrada em terceira pessoa. Porque geralmente prende mais quando é em primeira. Mas esse daqui, mesmo sendo em terceira, conseguiu prender demais. Eu não tenho o que dizer sobre a escrita, sobre a narrativa. Então vamos lá. Aqui a gente começa conhecendo o Yadriel, tá? Que é um jovem adolescente que vive em uma grande comunidade, né, com toda a sua família, que eu acho que é uma mistura, sabe, de mexicanos com colombianos. Todos eles formam uma comunidade de bruxos e todos eles vivem em um cemitério. Então, o Yadriel mora em uma casa no cemitério, dentro do cemitério. E aí a gente acompanha, logo de início, né, ele e a sua prima Maritza. E eles estão determinados a fazer o Yadriel passar por um ritual que ninguém da família dele quer que ele passe, porque ele quer passar como menino e todos querem passar ele por esse ritual como uma menina. Então, o Yadriel se juntando com a Maritza vão preparar, né, todo esse ritual, escondidos, vão para uma igreja antiga, que é onde tem também o altar da Senhora Morte, né, que é quem concede os poderes para eles. E lá eles vão começar a fazer esse ritual. O Yadriel tem esperanças de conseguir todos os poderes que os meninos têm, que os meninos ganham quando fazem seu ritual. Que no caso é o dom de invocar espíritos e também poder cortar o laço que liga esse espírito à terra, para poder despachá-los para o além. Já as meninas, ela tem outro tipo de dom, elas têm o dom da cura. Só que, claro, como eu disse, né, o Yadriel não se identifica com isso. Depois que o Yadriel faz lá, né, todo o ritual bem certinho, na frente da Senhora Morte, ela concede os poderes para ele, concede os dons que ele precisava como menino. Então ele vê que aquela Senhora Morte aceita ele como menino e que ele pode provar para todo mundo, né? Se ele conseguir, claro, se ele conseguir invocar um espírito e despachar esse espírito, ele pode provar para toda a sua comunidade que ele é mesmo menino e que ele pode ser um bruxo também, como todos os outros. E é assim que o Yadriel consegue passar por esse ritual, que eles vão sentir a morte do primo deles. O primo deles, que é o Miguel. Esses bruxos, eles têm várias ligações com os membros da família. Então, eles sentem quando algum parente acaba morrendo. Foi quando o Yadriel viu, né, que todo mundo partiu para procurar o corpo do Miguel, que estava desaparecido. E não deixaram ele fazer o mesmo, não deixaram ele participar dessas buscas, que o Yadriel se decidiu a tentar invocar o espírito do Miguel. Primeiro, ele e a Maritza, né, vão em busca de algum objeto que o Miguel tenha deixado, porque é a partir de um objeto que eles conseguem se conectar com os espíritos. Eles encontram um objeto na mesma igreja que eles estavam fazendo o ritual, e ele faz toda ali a cerimônia para conseguir invocar o espírito do Miguel. Mas acontece que ele acaba invocando o espírito de outra pessoa, porque aquele objeto que ele encontrou não era do Miguel, era do Julian, que é um bad boy da escola do Yadriel. E Yadriel não sabia que ele tinha morrido, mas depois o Julian conta para ele que morreu naquela mesma noite, na mesma noite que o Miguel morreu. Tudo vai ficar ainda mais misterioso quando Yadriel, Julian e Maritza descobrem que o corpo do Julian também desapareceu, assim como o corpo do Miguel. Então eles vão aí deduzir que tem aí alguma ligação entre essas duas mortes. Sendo que não tem nada a ver, porque o Julian, ele nem é da família dos bruxos, né? E o Miguel é. Então, eles não conseguem ver qual é a ligação que tem. Nisso tudo, o Julian vai se mostrar um desafio para o Yadriel, porque ele vai se negar em deixar o Yadriel despachar ele para o além, antes dele conseguir saber se os seus melhores amigos estão bem, porque quando ele morreu, ele estava junto com os melhores amigos, na mesma rua em que ele foi assassinado, né? Porque ele foi assassinado. Ele quer porque quer procurar os amigos e saber se estão bem. Então, eles vão fazer um acordo. O Julian só deixa o Yadriel despachar ele, né, pra provar que ele é um bruxo e tal, se o Yadriel ajudá-lo a encontrar os seus amigos. Depois, eles vão começar nessa busca pelos amigos do Julian. Enfim, é tudo que eu posso dizer pra vocês, né? Tem todo esse mistério aí dos corpos desaparecidos. A gente, né, que tá lendo não consegue pensar em nenhum suspeito, pelo menos eu não pensei em nenhum suspeito, gente. Eles não deixam pistas, sério, não tem pistas, nem tente encontrar. Sei que todo o desfecho da história, todo o envolvimento dos garotos, toda a amizade envolvida, com todos os personagens ali, até com o pai do Yadriel, a mãe do Yadriel, todos os personagens que vão aparecendo são muito envolventes, a história fica cada vez mais deliciosa de se acompanhar, o mistério cada vez mais misterioso, e ainda por trás disso tem outros corpos desaparecendo também de outros jovens, outros adolescentes, principalmente adolescentes que moram na rua, né, moradores de rua ali. Então esse mistério é deliciosamente delicioso de se acompanhar, né, gente? Tá aí as estrelas que eu dei, que foi a mesma as estrelas que eu dei da outra vez que eu li ele, que se eu não me engano são 4 ou é 4,5, por aí. Porque é muito bom. Muito bom mesmo esse livro. Eu fiz ainda mais marcações nele, então está repleto de marcações. Gente, que coisa boa reler um livro. Ainda mais um livro que você amou tanto da primeira vez. Bom demais. E eu senti as mesmas coisas, talvez mais,
que eu senti da primeira vez que eu li. Agora vamos falar sobre o último livro, que é Half Dead, tá, gente? Que é da Sally Green. E eu, sinceramente, nunca pensei em gostar tanto desse livro como eu gostei. Apesar dele ter algumas partes pesadinhas também, sabe? Algumas partes meio tristes, porque nessa história aqui envolve muita tortura, sabe? E isso é muito forte, né? Muito pesado. Eu gostei bastante. É outra fantasia com bruxos, só que dessa vez eles vivem em um mundo, né, onde é dividido entre bruxos da luz e bruxos das sombras. Que, claro, já diz tudo, né? Bruxos da luz é para ser os bruxos do bem e bruxos da sombra, os bruxos do mal. E aí todos os bruxos da luz são comandados pelo conselho, que diz tudo, sabe? Tudo que eles têm que fazer. E aí também existem os caçadores, que caçam os bruxos das sombras. No meio disso tudo nasce um menino que é um bruxo meio sombra e meio luz, porque ele é filho de uma bruxa da luz e de um bruxo das sombras. Esse é o Nathan. E desde que o Nathan nasceu, ele já é desprezado por todos, né? Por ser diferente. Ele é o único diferente, é o único que já nasceu meio bruxo da luz e meio bruxo das sombras, desde os primórdios, eu acho, sabe? Desde sempre. E conforme ele cresce, ele vai vendo, né, o quanto a vida pode ser dura e injusta com ele. Ainda muito novinho, se eu não me engano, acho que com uns 2 anos de idade, a mãe dele acaba se matando e ele vai ser criado pela avó, que até que cuida bem dele, né? Ela é bem carinhosa com ele, assim como os outros 2 irmãos mais novos dele. Só que tem a irmã mais velha, que é um pé no saco. Pense, é uma bruxa que poderia muito bem ser bruxa das sombras, de tão ruim que essa menina é. Sabe? Ela despreza completamente o Nathan e fala coisas horríveis pra ele. Trata ele super mal. E aí, conforme ele vai crescendo, né? Conforme os anos vão passando, o conselho sempre manda alguma notificação com alguma resolução diferente ali para aqueles bruxos da luz, né? Pra casa de todos os bruxos da luz. E aí sempre chega nas mãos da avó do Nathan e ele sempre fica sabendo o que acontece, né? Sempre o conselho faz alguma coisa para que o Nathan se sinta cada vez mais isolado, mais excluído da sociedade deles, para fazê-lo ser mais bruxo das sombras do que bruxo da luz. O conselho quer fazer de tudo para que o Nathan não se misture com os outros bruxos da luz. Ao mesmo tempo em que outras resoluções dizem que se verem ele tendo contato com bruxos das sombras, ele vai ser punido. Sendo, né, que o pai dele é um bruxo das sombras e tudo que ele mais quer é se encontrar com o pai. É que o pai venha salvá-lo, sabe? Venha tirá-lo dali daquela casa. E aí tem a questão também de que todos os bruxos da luz têm que passar por um tipo de cerimônia, onde eles têm que beber o sangue de um ancestral e ganhar 3 presentes de algum parente para poder utilizarem o dom. Porque eles têm algum dom, mas esse dom só é descoberto quando eles completam 17 anos e passam por essa cerimônia. E quanto mais o tempo passa, mais o conselho vai sendo cruel com o Nathan, até um momento em que eles vão acabar roubando, né, vamos dizer, roubando o Nathan e levando para um lugar isolado, distante de tudo, onde ele vai viver preso em uma jaula e tendo alguns tipos de treinamentos com uma mentora. Essa mentora é outra que trata ele muito mal. Antes dele passar lá, né, o tempo com essa mentora, ele também vai passar por outros tipos de torturas, né, porque eles sabem, eles têm certeza que é por meio do Nathan que eles vão chegar até o pai dele. Eles têm essa missão de encontrar esse pai do Nathan, porque ele mata muitos bruxos da luz, sabe? Então, eles precisam chegar até o pai do Nathan e matá-lo. Mas depois, né, que o Nathan vai ficar preso nessa jaula, depois que passa meses ali, sendo um pouco torturado também, querendo ou não, ele fica preso ali, né? Ele não pode sair dali, ele não pode mais nem ver sua família, os outros 2 irmãos dele que ele ama tanto, a avó dele, que já tá tão velhinha, né, que ele pode perder a qualquer momento, enfim. Tudo isso, né, vai ser outro tipo de tortura pra ele, mas depois essa história vai dar uma grande reviravolta e muita coisa vai mudar, tá? Muita coisa vai se desenrolar pra outro lado e o Nathan vai acabar embarcando em outra missão, já longe dessa jaula e longe dessa mentora. Sério, gente, 1001 coisas. Vocês têm noção? Esse livro aqui nem é tão grande assim, sabe? Mas nos conta uma história tão incrível. Eu gosto muito do Nathan, pra mim. Ele se mostrou um personagem muito determinado, muito confiante. Ao mesmo tempo em que ele também se mostrava medroso, né? Mas assim mesmo, ele era determinado quando ele queria alguma coisa. Então ele conseguia. E com isso a gente vê, né, que não é um personagem perfeito, que ele tem seus defeitos, que ele também tem medo, assim como uma pessoa real, mas que ao mesmo tempo ele vai lutar até o fim, sabe? Ele vai persistir até ele conseguir o que ele quer e vai se negar até o fim, entregar o pai dele. Porque mesmo ele nunca tendo conhecido o pai, mesmo o pai nunca tendo ido atrás dele, ele ama e nunca poderia colocar o pai dele em risco, sabe? Nem fazer tudo que o conselho quer que ele faça
pra chegarem até o pai dele. Outra coisa que eu achei muito bom nesse livro é que os capítulos são bem curtinhos. Então, claro, isso não torna a leitura cansativa, né? É por isso mesmo que eu gosto de capítulos curtos. Porque pra mim a história se torna mais fluida, sabe? Muito mais fluida, muito mais fácil. Não consigo resumir tão bem, mas eu espero que vocês tenham entendido mesmo assim, tá bom? Vou deixar aqui na tela também as estrelas que eu dei pra ele lá no Scooby. E aqui então eu terminei de falar sobre esses 4 livrinhos que eu li no mês de março. É como eu disse pra vocês, né? Eu não sei o dia que vai sair esse vídeo, então talvez você esteja assistindo esse vídeo no final desse mês de abril, quando daqui a pouco eu já tenho que gravar os lidos de abril, que inclusive só tô lendo um até agora. Como eu disse pra vocês, hoje é dia 10, eu só tô lendo um até agora. Não li mais que esse. Nem terminei esse, pra falar a verdade, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Possam dar uma chance também a outros vídeos aí do canal. Não deixem de assistir o vídeo também que eu falo melhor sobre os garotos do cemitério.